Olá, pessoal. Eu me chamo Delma. Eu irei trabalhar a disciplina de Química com vocês no Conexões de Saberes. Essa é a aula 3 do bloco de Química. Caso vocês não tenham visto as aulas anteriores, eu recomendo que assistam. Vai dar uma introdução muito boa acerca da Química. Mas, nessa aula, nós iremos trabalhar o conteúdo modelos atômicos. Bom, antes dos considerados modelos atômicos, por volta de 400 anos antes de Cristo, surgiu na Grécia Antiga um movimento chamado de atomismo. E nesse movimento, alguns filósofos, dentre eles Leucipo e Demócrito, começaram a se perguntar o que aconteceria se pudessem dividir um mesmo objeto muitas e muitas vezes. E eles chegaram à conclusão de que a menor parte desse objeto seria uma partícula indivisível. E a essa partícula eles deram o nome de átomo. Átomo por quê? A é um prefixo grego de negação, e tomo significa divisível, então átomo seria uma coisa não divisível. Essas ideias de Leucipo e Demócrito permaneceram inalteradas por um bom tempo, mais de 2000 anos, até que, por volta de 1808, surge um cientista, John Dalton, que retoma essas ideias, mas partindo de uma nova perspectiva, a experimentação. Diferente de Leucipo e Demócrito, que trabalhavam com especulações filosóficas, Dalton retoma as ideias dos modelos atômicos, mas partindo agora de experimentações, de reações químicas, de observações, de pesagens minuciosas, e chega à conclusão de que o átomo, de fato, existe e que deveria possuir algumas propriedades. Então, Dalton postula que o átomo é esférico e maciço. Até por isso, o modelo atômico de Dalton é conhecido também como modelo da bola de bilhar, ou bola de sinuca, como vocês preferirem, porque suas características se assemelham a uma bola de bilhar. E se observarmos essa ilustração, temos átomos de hidrogênio, oxigênio e bromo, segundo o modelo atômico de Dalton. Então, se observarmos, seguindo os postulados de Dalton, os átomos de um mesmo elemento têm propriedades iguais, massa e todo o restante de suas propriedades não diferem. Todavia, elementos diferentes possuem átomos diferentes. As ideias de Dalton perduram por um tempo até que no início do século XIX, no final do século XIX mais precisamente, um outro cientista, Joseph Thomson, ele retoma as ideias sobre os átomos, mas através de um experimento. O experimento utilizando tubos de raio catódico. Nesse experimento, ele descobre a existência de uma partícula, o elétron, uma partícula com carga negativa. Ele percebe, então, que o modelo de Dalton precisava ser reformulado porque o átomo, na verdade, é sim divisível. Divisível em uma partícula ainda menor, o elétron. E o modelo atômico de Thomson traz, então, a noção de que o átomo seria uma esfera e nessa esfera estariam distribuídos os elétrons, incrustados como se fossem as frutas em um panetone. Já no início do século XX, um outro cientista, Ernest Rutherford, começa a estudar também, investigar a estrutura do átomo e, para isso, ele utiliza um experimento. Esse experimento consistia no seguinte: havia um bloco de chumbo. No interior desse bloco de chumbo, um elemento químico radioativo, o polônio. E, bom, pessoal, o polônio, ele emite radiação na forma de partículas alfa. E, se considerarmos o modelo de Thomson, aconteceria o seguinte: essas partículas alfas que estão saindo do bloco de chumbo, elas vêm em direção a uma fina lâmina de ouro e, considerando o modelo de Thomson, essa lâmina de ouro seria, então, composta por vários e vários átomos de ouro maciços e com elétrons incrustados neles. Maciço no sentido de que não há espaço vazio. E o que aconteceria? Como as partículas alfa também são partículas maciças, por assim dizer, se formos analisar, inclusive, a massa de uma partícula alfa é 7.000 vezes maior que a massa de um elétron. Então, se uma coisa maciça está vindo em direção a outra também maciça, a lâmina de ouro, esperava-se que as partículas, a radiação, não conseguisse atravessar essa lâmina de ouro.
Mas o que Rutherford observou foi o contrário, que a maior parte das partículas atravessaram e que sofreram um ângulo de desvio. Partindo desse experimento, Rutherford viu que o modelo atômico precisava também ser, então, reformulado, e ele propôs um novo modelo atômico. Percebendo que as partículas alfa conseguiam atravessar a lâmina de ouro, ele sugeriu, então, postulou que o átomo deveria ter muitos, mas muitos espaços vazios e um núcleo positivo, que ele chamou de próton, ao qual os elétrons estariam orbitando. E como ele propôs a existência desse núcleo, vamos voltar aqui novamente ao experimento de Rutherford e considerar o seguinte, entender o seguinte: essas partículas alfa que estavam sendo emitidas, elas são partículas carregadas positivamente. Então, o que Rutherford observou? Quando as partículas atravessavam a lâmina de ouro, elas sofriam ângulos de desvio. E ora, positivo com positivo se repele. Se a partícula alfa tem uma carga positiva e está sendo desviada, é porque tem alguma outra coisa também positiva desviando ela. E essa coisa, Rutherford propôs que era o núcleo do átomo. E como ele sugeriu que esse átomo, esse novo modelo atômico, possuía elétrons orbitando o núcleo, esse modelo ficou conhecido também como modelo planetário. Só que o que acontece? Rutherford, ele, com tantas descobertas, resolveu apresentar esse seu modelo em uma conferência para outros cientistas. E ele explicou, com base em seu experimento, que, na verdade, o átomo não era assim maciço, possuía muito espaço vazio, o átomo teria também um núcleo positivo e os elétrons estariam orbitando esse núcleo. Só que um outro cientista da época, muito renomado, James Clerk Maxwell, ele resolveu fazer uma pergunta a Rutherford. Ele perguntou o seguinte: esses elétrons que estão orbitando o núcleo, eles vão começar a perder energia devido à atração do núcleo, até porque o elétron tem carga negativa, o núcleo carga positiva. Um vai começar a atrair o outro e o modelo atômico vai se autodestruir. E Maxwell perguntou a Rutherford por que isso não acontecia, como ele poderia explicar de forma a garantir que o seu modelo atômico era válido. E Rutherford, ele não conseguiu dar uma explicação a Maxwell. Quem fez isso foi um outro cientista, Niels Bohr. Bohr, ele imaginava e postulou o seguinte: quanto mais distante um elétron está do núcleo, mais energia ele tem, porque está conseguindo vencer a força de atração do núcleo. Então, os elétrons estariam dispostos no átomo, na eletrosfera. Essa eletrosfera seria dividida em 7 camadas, 7 níveis eletrônicos, e os elétrons se movimentando em um mesmo nível eletrônico, eles não perdem nem absorvem energia, de tal forma que eles iriam conseguir ter energia suficiente para vencer a atração exercida pelo núcleo do átomo. Além dessas contribuições e desse aperfeiçoamento que Bohr fez ao modelo atômico de Rutherford, ele também fez inúmeras outras contribuições. Eu não vou estender explicações sobre isso para não alongar tanto a aula, mas, de maneira bem resumida, Bohr fez contribuições para que possamos hoje entender melhor a natureza quântica dos elétrons e do átomo, por assim dizer. Outra contribuição muito importante foi deixada por Sommerfeld, assim como por outros cientistas, mas Sommerfeld conseguiu também aperfeiçoar o modelo atômico de Bohr, propondo que os elétrons eles não se encontravam em órbitas quaisquer, mas em órbitas elípticas ao redor do núcleo. Outra contribuição também importante foi deixada por James Chadwick, o descobridor do nêutron, que no caso é uma partícula com massa, porém sem carga. Até por isso é conhecida como nêutron. E que teria como função isolar os prótons no núcleo, evitando repulsões. Chegamos então ao modelo atômico atual.
Uma coisa muito importante para que vocês tenham conhecimento é que o modelo atômico atual que temos hoje, esse modelo que temos hoje, ele foi resultado do trabalho de inúmeros cientistas, diversos princípios, diversos estudos, e destacando aqui alguns desses princípios, nós temos o princípio da dualidade onda-partícula, proposto por de Broglie. A partir desse princípio é dito que, para todo elétron em movimento, há uma onda associada. Então, ao passo que o elétron é uma partícula, ele seria também uma onda. Seria esse o princípio da dualidade onda-partícula. Já o princípio da incerteza, proposto por Heisenberg, ele nos diz que é impossível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. E o princípio do orbital, um dos princípios mais importantes, propostos pelo físico Erwin Schrödinger, ele nos fala que essa ideia de órbita, proposta por Bohr, ela perde espaço e entra a ideia de orbital, que seria uma zona, uma região atômica em que se tem maior probabilidade de se encontrar os elétrons. E essa zona seria meio que uma nuvem eletrônica. Até por isso, o modelo atômico atual é conhecido como modelo da nuvem eletrônica, ou modelo de Schrödinger, em homenagem ao responsável por esse estudo e pela criação da ideia de orbital. Existem outros princípios também, como o princípio da exclusão, o princípio da máxima multiplicidade, mas, em suma, o modelo atômico atual trabalha com essa ideia de orbital, em que se há uma zona em que se pode encontrar, tem uma probabilidade de se encontrar um elétron, no caso, trabalha-se com a noção de probabilidade. E só fazendo uma observação aqui, quanto à evolução dos modelos atômicos, de início tivemos, então, o modelo de Dalton, em que o átomo seria uma esfera maciça e indivisível. Então surge Thomson, fazendo suas considerações e vendo que, na verdade, o átomo não era indivisível, mas sim podia ser dividido em uma partícula ainda menor, os elétrons de carga negativa. Surge, então, Ernest Rutherford, que propõe a existência do núcleo atômico positivo e os elétrons orbitando esse núcleo, e o átomo também como sendo constituído por muito espaço vazio. E, bom, pessoal, esses três primeiros modelos atômicos, o de Dalton, o de Thomson e o de Rutherford, eles são considerados modelos pré-quânticos, enquanto o modelo de Bohr e o de Schrödinger traz abordagens quânticas e são considerados modelos quânticos. No modelo de Bohr, a gente teve, então, a ideia de níveis eletrônicos sendo abordada, dos elétrons ocupando esses níveis, tendo energias que garantem que eles não sofram atração pelo núcleo atômico. E, enfim, o modelo atômico de Schrödinger, em que o átomo apresenta uma nuvem eletrônica, trabalha-se com a noção de probabilidade de se encontrar o elétron e é hoje tido como modelo atual. Estamos deixando aqui o contato, tanto o e-mail como a rede social. Essa foi a aula 3 do bloco de Química. Eu sou a professora Delma. Tenham bons estudos e nos vemos na próxima aula.